Vamos relembrar, Daniela, a história que você conta neste último livro. Sim. Foi no dia 8 de fevereiro de 2019. Um incêndio no centro de treinamento do Flamengo que atingiu quem, onde, de que jeito? Então, na verdade, eu falo que o 8 de fevereiro de 2019, né, o incêndio que vitimou 10 meninos e que deixou feridos 16 sobreviventes, ele não aconteceu no dia 8, ele começou muito antes. Na verdade, essa tragédia ela era anunciada, né? Porque desde 2012 o Flamengo vinha sendo advertido e vinha sendo alertado sobre a necessidade de adequar o atendimento que era oferecido aos atletas da categoria de base. E aí, de 2012 até 2019, o Flamengo teve inúmeras oportunidades de se adequar, inclusive com fiscalizações frequentes do Ministério Público. E esses meninos não tiveram nenhuma chance. A gente, nessa investigação dessa história, eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim foi não só na investigação reconstituir o que aconteceu naquela madrugada, mas contar para os pais que os filhos não morreram dormindo como eles imaginavam. Revelar isso para as famílias, mostrar para elas o que realmente aconteceu, eu acho que foi um momento muito difícil desse trabalho, né? Eu acho que atravessou tudo que eu já fiz até agora, né? Que era exatamente a gente poder estabelecer a verdade do que aconteceu naquela madrugada, né? Até que você falasse com eles não sabiam exatamente como tudo tinha acontecido? Não, Ninguém tinha falado isso para eles? Não, ninguém tinha falado porque tem coisas que não tinham sido levantadas, Tramontina. Por exemplo, nunca foi levantado, por exemplo, qual a temperatura que o container chegou. A primeira coisa que eu quis quando eu comecei a investigar para entender o que aconteceu ali, né? E eu me lembro que algumas autoridades públicas no Rio disseram para mim que isso não era importante. Óbvio que é importante. O container chegou a 600 graus. Era impossível você conseguir resistir a uma temperatura dessa, né? E os pais acreditavam que os seus filhos tinham morrido dormindo. E, na verdade, eles morreram lutando até o final. E o que impressiona muito ali, você lê o livro, acho que isso também, você pode falar disso, mas é a capacidade que os meninos tiveram, mesmo no momento mais extremo e de maior medo, assim, de ter uma afetividade que venceu o medo da morte, porque eles tentaram o tempo todo salvar a própria vida, mas salvar a vida do outro. Então, eles foram incríveis e isso surpreendeu as famílias. Foi muito impressionante. Tem uma revelação sua de que o corpo de um dos meninos, e a gente fala meninos, gente, porque eram 4 com 14 anos de idade, 5 com 15 anos de idade e 1 com 16 anos de idade. Eram né? meninos. Tem uma revelação sua de que eles foram encontrados juntos, abraçados, na posição que sugeria que um estava carregando o outro. É isso. Foi muito impressionante porque quando os peritos criminais eles entram no local de crime, que é assim que eles se referem, né, numa investigação, na cena do crime ali, eles encontram esses dois corpos, eles se surpreendem, porque eles estavam fundidos um ao outro numa posição que dava exatamente a impressão de que um carregou o outro nas costas. Mas quem eram esses dois meninos? A perícia não sabia, né? Então, quando eles chegaram ali, eles colocaram uma numeração para cada corpo, e aí eu precisava entender, mas quem eram esses meninos? Que história é essa? E aí a gente foi descobrir depois que esses dois meninos eram melhores amigos, e que o menino 10 centímetros mais baixo carregou nas costas o menino 10 centímetros mais alto, num quarto em que eles sabiam que eles não sairiam pela porta, porque este quarto ele tinha um defeito na porta, que já vinha sido apresentado antes, que quando essa porta de correr ela batia com força, ela travava por dentro e ela só podia ser aberta por fora. Eles ficaram presos. Então, mesmo sabendo que eles não sairiam pela porta, esses melhores amigos, naquele momento, né, naquela de afetividade, um falou, ou a gente sai junto ou não sai ninguém. E eles não saíram. Né? E aí é impressionante porque nesse quarto especificamente a gente tem um único sobrevivente, eram 4 meninos nesse quarto.
E esse sobrevivente me disse, na primeira vez que eu procurei, que ele não tinha condição de falar. Ele tinha muitos traumas, ele não conseguia. E eu falei, Pablo, olha, eu acho que nesse caso, não falar não é uma opção para você, porque você é o único sobrevivente do seu quarto e você é a voz dos seus irmãos. E você precisa falar por eles. E aí ele fala e aí traz essa imensa revelação dessa porta, do que aconteceu ali naquele quarto. Então a gente conseguiu, na verdade, reconstruir o que aconteceu em cada quarto. E isso tem uma potência, né? Uma potência, é doloroso, mas a gente consegue restaurar essa verdade e entender o que de fato aconteceu. Porque durante 5 anos a narrativa foi, eles morreram dormindo, não sei o quê. Não, eles lutaram muito. Você, inclusive, reconstruiu fisicamente a posição em que eles estavam, das camas, dos containers, para poder entender com mais clareza o que tinha acontecido. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar exatamente que a gente é filho do papel, a gente precisa visualizar, precisa entender. Então, para entender o que aconteceu ali, eu comecei a fazer croquis. Para entender o que aconteceu em cada quarto, qual foi a movimentação dos meninos, né? A partir da entrevista com cada um, com cada sobrevivente, eu fui conseguindo reconstituir a movimentação deles no container. E aí, a partir desses croquis, a gente foi conseguindo colocar onde cada corpo foi encontrado. E a partir da identificação daqueles corpos no IML, que manteve a mesma numeração da perícia criminal, isso não é comum, Tramontina. Geralmente, essa numeração muda no IML. E se tivesse mudado, a gente não saberia quem era quem naquela cena. E aí eles não mudaram a numeração e a gente pôde saber exatamente onde cada menino estava, em que posição. E com tal detalhe que a gente conseguiu, por exemplo, descobrir que o Bernardo, que era o goleiro, correu para o lado errado, pela forma e posição que ele caiu e pelo lado que estava a cabeça dele. Então, pelo lado que ele cai, a gente entendeu que ele caiu, que ele correu para o lado errado do container, que era o lado oposto à porta. A gente conseguiu entender que o Jedinho, que era o nosso mini-Messi, ele morreu a meio metro da saída. Entendeu? Então, assim, me lembro que nessa reconstituição, nesses vários croquis que eu fiz, o meu filho de 13 anos hoje me disse, ele passou a ter uma empatia muito grande pelos meninos, ele pergunta, mamãe, quem é esse aqui? Quem que é? Eu falei, é o Jadinho, lembra dele, o mini-Messi? Ele, puxa, mamãe, ele estava tão perto da porta, sabe? Então, é isso. Você é muito sensível no texto que você faz. Eu notei um texto aqui da página 53. Você falou agora há pouco de perícia, né? Quando você conta que os peritos chegando ao local, né? Você escreve assim: o grupo, se referindo aos peritos, estava acostumado com cenas dolorosas do dia a dia, mas nada se comparava à morte da esperança. Debaixo daqueles escombros estava o futuro. E ninguém está preparado para enterrar o futuro. É exatamente isso. É muito doloroso tudo isso. É muito, porque esses meninos, eles simbolizavam a esperança, né? Então, a morte deles, no final das contas, é a morte da esperança. Eles simbolizavam o futuro, eles simbolizavam o sonho, eles simbolizavam o sucesso, eles simbolizavam o esporte, eles simbolizavam vida. Então, você imagina você chegar numa cena em que de crianças cheias de sonho e encontrar todos aqueles meninos dessa forma. Então, foi muito forte para eles. E aí, nessas entrevistas com a perícia, eu falei, gente, eles não estavam preparados para isso.